toque entregar. Estamos aqui diante do nosso congá, né? Vamos lá. O pessoal está entregando aí as lives e tal. Muito bom. Acordar de domingo e direi com essa disposição, essa vontade de conversar com vocês, de bater um papo. Vai ser um papo bem rápido, bem gostoso, porque fala sobre o preconceito religioso, né? A intolerância religiosa, que poderia ser chamada assim. E nós estamos aqui exatamente para poder combater esse tipo de atitude tão demodê, né? Tão sem sentido. A gente já vem tendo essas reações contra religiões, filosofias, formas de pensar há tanto tempo, né, que se perde na história. Então, num dia de domingo, dia de Irê, que é um dia de alegria, um dia de esperança, todos os domingos são dias de esperança, né? O domingo ele inicia um processo que é o processo de volta à realidade. E a realidade, ela é nua e crua, né? Lógico, amanhã é segunda-feira, temos que voltar ao trabalho, temos que desenvolver um processo de entendimento de que o trabalho, ele, embora tenha uma origem, Luiz Guilherme, bom dia, embora o trabalho tenha uma origem de um instrumento de tortura, né, o tripalium trabalho, por isso que as pessoas gostam tão pouco, né? Então, atavicamente, isso ficou gravado no nosso cérebro de que trabalhar é uma coisa ruim. RD acendeu. Mas naquela época era mesmo, porque as pessoas iam trabalhar, os nobres ficavam em casa e as pessoas iam trabalhar como se fosse um castigo. E muitas vezes escravizadas. No Império Romano mesmo, os senadores, os elitizados, né? Aqueles que faziam parte da corte, do império, os senadores e tal, eles tinham escravos, né? Eliezer Cruz, bom dia, bom domingo para vocês. Rafael, bom dia Alfa, bom dia Rodrigo, bom dia Kelly Oliveira, bom dia a todos que estão entrando em nossa live, gente. Então tem um sentido, né? Eu estou Wagner Andrade, estou psicoterapeuta, bom dia Regis, Elaine, Neia, Ilanos, Rodrigo, Robinho, Fabiano, Lu, todo mundo que está entrando, gente. Então, bom dia para vocês. Está bastante frio aqui, tá? Larinha, vamos curtir, compartilhar. Estamos aqui diante de um congá, né, onde eu firmei já as velhinhas porque não se chama acender, né? Se chama firmar. Por que firmar? Nós estamos firmando a energia. Acende-se vela quando está faltando energia, tá certo? Então, quando falta luz, né? Luz não, porque luz é o instrumento, né? O aparelhinho que a gente coloca no bocal. Mas quando falta energia na casa, a gente pega, acende vela. E quando falta energia na alma, a gente firma vela. Então, todos os dias é bom firmar, até para poder prevenir essas energias que faltam. Larinha, Jane, Deita cedo, Mary Pereira, Gardênia Macedo, Mange, William, Angeli, Tyson, Samuel, Fran Lima. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui. Aqui é um bate-papo, aqui a gente pode conversar, bater um papo, tá certo? Vamos lá. Oi, Fran, tudo bom? Como é que você tá? Olá. Como estão as coisas? Tudo bem? Vamos curtir, compartilhar, gente. Vai ser muito bacana o papo hoje, porque fala sobre essa coisa maravilhosa que é a gente se desnudar de preconceitos quando firmamos vela
estamos energeticamente focando nossa energia, o nosso pensamento, e todo pensamento, quando ele se plasma, por exemplo, o pensamento do bem, o pensamento da alegria, o pensamento da pureza, o pensamento da honestidade, todos esses pensamentos, bom dia a todos, Luciano, Dilce, Maria, deixa eu colocar aqui no modo escuro, porque dá para ver melhor, tá? Dilce Maria, Nivando, BCG, João Canhoto, Maria, Gesley, Gesley, Ilmel, José Damião, Francisco, Tiago, Alvin, Regis, todo mundo que está entrando, gente. É muito interessante quando a gente fala sobre preconceito, né? Porque eu sou oriundo desse preconceito também, né? Me transformei há uns 7 para 8 anos atrás. Eu comecei a estudar teologia de Umbanda. Primeiro eu fiz mesas, né? E toda a estrutura da Umbanda, a filosofia umbandista, depois teologia e depois sacerdócio. Concluí os 3, não sou sacerdote, nem me considero assim, porque eu me considero um universalista. E dentro da minha casa nós temos Buda, nós temos Kardec, nós temos o taoísmo, né? O Bagua, que representa o Yin e o Yang, e nós temos todas as forças aqui dentro. E por que não uni-las, né? E por que não juntá-las? Por que separar isso? Se eu sou universalista, se chama unidade na diversidade. E unidade na diversidade significa dizer que eu não ignoro nenhuma teoria e nenhuma forma de pensamento. Respeito os evangélicos, os católicos são os mais tradicionais, né? Os islâmicos, os judeus. Respeito os budistas, que são mais introspectivos e são da meditação, do yoga. Respeito os taoístas, respeito os hindus, respeito os gregos, respeito os jainistas, que é aí uma das religiões mais antigas do mundo, como a teosofia, né? Todas as filosofias, grandes filosofias também, como o estoicismo, como o socratismo, o platonismo, o mito da caverna. Eu acho que tudo isso se junta numa coisa só. Um outro dia um rapaz entrou, eu acho que foi ontem pela manhã, em um vídeo meu onde eu falo sobre todas essas filosofias e a união disso tudo, eu quis dar de sabichão, como sempre, um espírita, né? Que o movimento espírita tem disso. Eu fui do movimento espírita, tenho 29 anos já do movimento espírita, e os espíritas têm disso. Não estou generalizando, tá? Alguns espíritas têm sim o coração aberto e não se metem nesse tipo de discussão e respeitam muito as ideias alheias. Porque tudo faz parte de tudo, gente. Veja só, nós tivemos nosso avatar, Jesus Cristo, né? Ou Jesus de Nazaré, porque Cristo é uma palavra que significa abençoado, ungido. Isso só veio surgir 50 anos depois que ele havia sido colocado na cruz e que ele havia desencarnado, já estava no plano espiritual. Então Jesus, Cristo é Jesus o abençoado. Ele só veio saber disso quando estava no plano espiritual, que as pessoas estavam chamando ele de abençoado. Tá certo? Ele não quis título, nunca quis isso. Nunca quis hierarquia, nunca quis esse tipo de coisa. Sempre respeitou demais toda a estrutura. Vamos curtir, compartilhar, gente. Me ajudem aí a subir essa live. Nunca teve preconceito contra ninguém. No seu sermão do monte mesmo, uniam-se ali fariseus, né, judeus, hebreus, publicanos, todas as pessoas estavam ali naquele local. E ele, alertado pelos apóstolos dele, que ainda tinham o ranço e o preconceito, ele disse: deixa vir a mim a todos, né? Quem vem a mim para beber da minha palavra, por que é que eu vou negar? Por que é que eu vou expulsar? E ele não se dizia religioso, ele se dizia um filósofo. Ele era judeu de nascimento, discutia com os doutores da lei, mas ele era um cara com o coração aberto. Ele dizia assim: deixe-me vir as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quer dizer,
a inocência da criança, a pureza, o não preconceito, a doação, a emoção de uma criança. Por isso que eu filmo as crianças, aos espíritos que não são crianças, porque não existe espírito criança, né? Existe espírito que não tem a forma criança quando vai para o plano espiritual, e aqueles que escolhem plasmar a sua forma criança através do perispírito, porque percebem que é muito interessante você ter um formato onde representa o que Cristo disse, né? Que das crianças é o reino dos céus. Reino dos céus consciencial, gente. Reino dos céus que não tem um lugar, não está no ar. Porque se estivesse no ar, os pássaros nos precederam. Se estiver no mar, os peixes nos precederam, como o próprio Jesus dizia. Então o reino dos céus está dentro de mim, está na minha cabeça, na minha honestidade, no meu bem, no meu mal, na minha escuridão, na minha claridez, na minha iluminação, que são internas também. O céu, o inferno, a luz, a treva, elas estão aqui dentro do meu coração. Se eu quiser estender ou ser treva, eu vou ser treva. Se eu quiser ser luz, eu vou ser luz. Toca, 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 toca. Não tem medo de ferir o dedo, não, que não fere o dedo tocando. Se vocês acharem, pô, eu estou brincando aqui com vocês, tá certo, gente? Então, assim, é muito interessante quando as pessoas falam para mim que não gostam de determinada religião. Eu disse, você já estudou sobre ela para poder gostar ou deixar de gostar de alguma coisa? Não, nunca soube, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Bom dia, como funciona? Oi, Vanessa, tudo bom? Não funciona de jeito, não tem como funciona, tá, Vanessa? Aqui nós estamos conversando, batendo um papo sobre o preconceito religioso, a intolerância religiosa, que inclusive é crime, né? Dá 3 anos de detenção e mais multa. Então, quando as pessoas agridem um candomblessista, um umbandista, que está todo de branquinho num ponto de ônibus, uma criança, que eu já vi isso acontecer no Rio de Janeiro, Francisco, José Prazeres, Vanessa, José Francisco, Ricardo, Argentina, alguém por perto, né? Vamos lá, curtir, compartilhar, gente. Então é muito interessante quando a gente sabe, né? Vamos subir essa live, né, para ser entregue para mais pessoas, porque é tão importante a gente não ter intolerância religiosa, entender que a lei pode nos punir, entender que a lei surgiu por conta da morte de uma senhora que era Ialorixá, lá na Bahia, em Salvador, e que foi tão agredida. Ela já era uma senhora de idade, ela era do candomblé, e ela foi tão agredida, uma pessoa de bem, uma pessoa que vivia fazendo caridade, e foi agredida por aquela igreja que é do lado do pastor, do lado do Rio de Janeiro, aquele que é riquíssimo, e todo mundo sabe qual é, eu não vou citar aqui o nome, tá bom? Então foi tão agredida, mas tão agredida por um dos pastores de ovelha, como eles chamam, né? Por um dos sacerdotes dele, que ela morreu do coração. Ela teve um ataque cardíaco, ficou entre um morre e não morre no hospital e morreu por conta de intolerância religiosa. As pessoas não conhecem e julgam, as pessoas não conhecem e começam a apontar, tá certo? Lembre-se que quando você tem um dedo apontado para alguém, você tem 3 dedos apontados para você. Se você só encontrou o defeito, porque você o tem 3 vezes mais de que quem você está apontando. Tem uma frase de Sigmund Freud que eu acho muito interessante. Que ele disse o seguinte: quando João chega falando de Francisco, ele está falando muito mais dele do que de Francisco. Está entendendo? Então, tem mais ali de João do que de Francisco. Ele só está identificando, ele sabe que está sendo intolerante, porque ele é realmente uma pessoa daquela espécie que ele está acusando. Então, eu acho assim muito interessante isso, né? Quando as pessoas vêm e julgam a mistura de filosofias, mas a mistura de filosofias significa universalismo do cidadão, né? Então, é assim que funciona o universalismo, sem nenhuma trave, sem nenhum preconceito, com todo o amor do mundo, abrindo, logicamente, para as coisas positivas, as coisas onde a gente vê a evolução,
tá certo? E esse é o tipo de filosofia, porque eu não me sinto religioso, embora seja sacerdote e como também um teólogo umbandista. Já estudei a história da religião de para cima e para baixo, os livros de Chico Xavier, o Pentateuco Kardeciano, todos os anos eu estudo pelo menos uma vez. Estudei as revistas espíritas, né? Porque eu leio tudo, eu passo tudo, mas também os livros dos controversos, Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, como Agnaldo Paviani, né? Todos esses que são considerados as pessoas detestadas no espiritismo porque tem uma visão diferente. Então, Chico tinha uma visão diferente no começo do século XX. E foi negado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje em dia, a Federação Espírita Brasileira se sustenta com livros de Chico, que são mais de 400. O primeiro foi Cartas de uma Morta, foi sobre Dona Maria João de Deus, que era a mãe de Chico. E o seguinte foi Parnaso de Além Túmulo, onde ele retratou vários poemas de diversos poetas mortos. Um cara desse, né, ser rejeitado pela Federação Espírita. Chico desencarnou em 2002, ainda cheio de ranço com a Federação Espírita Brasileira, que comprou os direitos do livro do Chico, tá certo? Quer dizer, primeiro negou, porque no Pentateuco Kardeciano, Kardec não teve tempo de dizer tudo, não existiam as famosas cidades espirituais. Quer dizer, cada médium que sobe, que vai para o plano espiritual, que sobe, que desce, que está, né? Porque são dimensões, elas se entrelaçam, porque depende do teu pensamento, da tua vibração, para você saber onde é que você está, ele tem uma visão diferente. É como se eu estivesse no Rio de Janeiro agora. Então eu estou lá na praia de Copacabana, abri a janela, estou vendo o mar, tá certo? Na Avenida Atlântica, no Hotel Copacabana Palace, veja como eu estou chique. Então eu olho para o Rio de uma forma completamente poética, penso até na Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho do mar. É assim. Aí eu tô, sabe, eu pego, me teletransporto e sou colocado no Morro da Maré, né, na Comunidade da Maré, ou então na Rocinha, ou em qualquer bang-bang daquele lá. Eu tenho uma visão completamente diferente. Então assim são os médicos quando eles vão para o plano espiritual. Eles têm visões diferentes sobre a espiritualidade que está atuando. Ele vai com uma determinada missão de falar, de dizer sobre aquela região da umbralina, ou seja, uma dimensão mais alta, como a pessoa que foi o André Luiz, que chegou com Chico e através de Emmanuel, nessa ponte, terminou na cidade mais famosa espiritual, que é Nosso Lar. E ele retratou uma cidade que não é o céu não, tá, gente? Ela fica numa região do umbral. Na terceira dimensão do umbral. É uma cidade pronto-socorro, de passagem dos espíritos que precisam se recuperar para poder recomeçar o processo de reencarnação. Eles estão no entrevida, no processo de reencarnação e planejamento espiritual. E as pessoas não conhecem isso. Já não vou para Nosso Lar, como se fosse o destino final. Não é. Teu destino final é ver a luz, você é partícula de Deus. Qual é o teu problema, né? Por que você acha que o Nosso Lar é o melhor lugar para você ficar? Não é não. O melhor lugar para você ficar é com essa deidade, né? Esse conhecimento, esse desenvolvimento pessoal do que é ser um espírito que quer evoluir para chegar a uma condição crística, abençoada, uma condição ungida, ungido como Cristo foi. Cristo mesmo tinha uma humildade tão grande que dizia assim, eu vou poder fazer o que eu faço e muito mais. O que significou dizer ali naquele momento, e ele estava dizendo assim, puxa vida, vocês são iguais a mim. E eu e o meu Pai somos um. Quando ele disse somos um, não é porque existe Santíssima Trindade, não, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Filho é filho. Cristo orava para o Pai dele. Na cruz mesmo, ele disse, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele ia estar reclamando com ele mesmo. Então, Cristo é um, Deus é outro. Tá certo? O Espírito Santo pode ser qualquer um, mas também é uma figura feminina.
o Espírito Santo. O Espírito com a verve feminina, que completa a tríade, né? O Filho como o encarnado. Isso tem todas as tradições, né? Na Índia, na Shiva, Vishnu e Brahma, é a trindade hindu. Tá? Cada um tem um destruidor, tem um cara que faz, tem um cara que abençoa e tal. Poxa, em todos os lugares tem. No Egito tem Anubis, tem mais os dois, eu estou esquecido agora. Mas, cara, sabe, as pessoas não entendem que Cristo bebeu dessa filosofia do Oriente. Ele foi o único cara que se deu o trabalho de conhecer a religião alheia. E eu estou aqui me comparando com Cristo, mas eu fui conhecer Umbanda e entendi por que é firmar uma vela. Por que usam o fumo para dispersar? Porque 99,99% dos espíritos aqui na Terra estão muito mais ligados à matéria do que ao espírito, ao ter do que do ser. Então, eles se impressionam com a fumaça, e aquela fumaça do fumo e aquela cachaça que é servida ali para a entidade, ele usa para dispersar a energia. Ele nem bebe, porque espírito não bebe, espírito não fuma, espírito não come. A gente precisa entender essas coisas, cara. E eu precisava entender também, tirar o ranço, mudar o meu pensamento em relação as religiões afro-brasileiras. Por que elas foram tão vilipendiadas? Vocês nunca se perguntaram isso? Foi vilipendiada, foi escanteada, foi colocada do lado, porque era oriunda dos escravos que vieram da África e que foram colocados, as várias nações africanas, uns com os outros, que não tinham nem conhecimento, às vezes eram inimigos na África, eles colocavam juntos e eles eram como escravos aqui. Eles preferiam até que os escravos falassem línguas diferentes, banto, né? Yorubá, e cada um falava uma língua diferente, até eles não se entendiam, mas se entenderam. Se entenderam, fizeram um sincretismo religioso, como eles tiveram uma engenhosidade. Fizeram um sincretismo religioso, né? Juntaram o catolicismo, santos católicos, emparelharam com os santos não, os orixás africanos, para demonstrar que estavam orando pelos deuses, né? Ou pelo Deus do branco, para poder curtir o seu próprio. Pontos de axé aí, minha gente, tudo bom? Como é que tá aí? Todo mundo, bom dia, meu queridão, tudo tá bem, cara? Tudo certo contigo? Muito bom vê-lo essa hora pela manhã aqui. Vamos lá, curtir, compartilhar a gente, subir a live, né? Para colocar a live lá em cima e ela ser entregue. Então, quando eles chegaram na África, eles pegaram as nações diferentes, mas só chegar aqui no Brasil, o sincretismo religioso tratou de uni-los. E um aprendeu o dialeto do outro, entendeu? A linguagem do outro. E aí deixou-se o preconceito do lado. É o que o espírito precisa fazer. Vocês entendam qual é o contexto do espiritismo no Brasil. Quando o espírito chegou através de Tales de Menezes, que foi um jornalista que foi embora para Paris para entender o fenômeno, foi em 1861, de 60 para 61. Ele pegou todo o corpo da doutrina espírita de Kardec e trouxe para o Brasil de uma forma elitizada. Se hoje nós temos 30% de analfabetos no Brasil, você imagina isso no século XIX, em 1861, 60 para 61. É lógico que era uma filosofia elitizada, que não era religião, era ciências e filosofia. Kardec mesmo comentou isso, muito bom que o espiritismo tinha ido para o Brasil. Eu só me preocupo com essa parte religiosa que colocaram. Mas colocaram com medo da Igreja Católica, que a Igreja Católica detonasse o espiritismo no Brasil. E o primeiro centro espírita foi fundado exatamente em Salvador, na Bahia. Tá certo? Então, quer dizer, são histórias que vocês precisam entender o contexto. Em 1908, quando veio Zé Fernandinho de Moraes, já fazia mais de 40 anos que o espiritismo tinha sido instalado no Brasil e tinha todo o ranço, tá, de uma filosofia religiosa, de um religário que vocês falam tanto, espíritas. Porque eu estou espírita, mas estou doutrina espírita, não um movimento espírita.
O movimento espírita, para mim, é um caos. Vocês transformaram isso em dogma. Né? A intelectualidade, o médium, ele só começa a trabalhar no espiritismo quando ele lê o livro do médium todo. Se o cara não tiver condições de estar lendo o livro dos médiuns e tiver o dom, como Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, era médium e era completamente analfabeta, mas comunicava-se com os espíritos e era do bem. E aí, gente? E aí? O que é que vocês me dizem disso? Tá? Então esse cidadão que veio ontem me interpelar por conta de um vídeo meu, até soltei um vídeo aí também, de resposta a ele. Eu digo, amigão, olha, eu tenho 39 anos de espiritismo, fui palestrante, sou palestrante espírita já faz muito tempo, o pessoal me chama para os centros aqui para eu falar sobre Umbanda também e mostrar como são similares, porque surgiu do espiritismo na Umbanda, tá certo? Com Zé Fernandinho de Moraes em 1908, fala-se até de uma precedência desse ato de fundação através do espírito das sete encruzilhadas, né, os caboclos das sete encruzilhadas, junto com Zé Fernandinho de Moraes e outros espíritos, que fundaram em 1908, 15 de novembro de 1908, a Umbanda, a partir lá da Federação Espírita de Niterói. E eles anunciaram que existe uma religião. Aí sim, Umbanda é religião, mas uma das mais universalistas que existe. Não tem intolerância religiosa, não tem intolerância contra o sexo, quer dizer, não é homofóbico, não tem intolerância contra raças, não é racista, aceita todo mundo, então e outra coisa, a única religião brasileira, vale-se salientar, a única religião brasileira, todas as outras são europeias, como o próprio espiritismo, o catolicismo, todas elas são. Eu estou com pouca bateria, tá, gente? Menos de 10% agora. Então eu vou ter que encerrar a live com muita pena, com muita tristeza. Mas vamos curtir e compartilhar até eu encerrar, até essa bateria acabar, tá certo? Que aí eu coloco novamente e fico satisfeito. Mas assim, quando eu falei em Sócrates, em Platão e tal, no meu vídeo de ontem, o cara soltou do lado, tu tá fazendo uma salada muito grande. Ô, seu mané. É o seguinte, você que estuda espiritismo, disse que estuda tanto, me convidou de forma muito arrogante a visitar o canal dele. Eu vou visitar, inclusive, para ver assim, o que é que tem de tão espetacular, né? Que eu não tenha visto ainda. E é lógico que eu não sou um proficiente na doutrina espírita, nem espiritualidade nenhuma, porque ninguém é doutor de espiritismo e de qualquer religião, tá certo? Ninguém é, todo mundo está aqui para aprender. E eu a cada dia aprendo mais com vocês, com o pensamento de vocês e com tudo. Mas não admito de jeito nenhum que alguém tenha intolerância, ironize um vídeo, seja lá de quem for, não é só meu, tá certo? Com essa intolerância religiosa e com esse ranço contra a Umbanda. Lógico, é por conta da escravidão, é por conta do racismo, da cor da pele das pessoas, embora Zé Fernandinho de Moraes, o fundador da Umbanda, fosse branco como uma parede pintada de branco. Tá? Com 17 anos de idade foi revelado. Valquíria Brasil, oi Valquíria, tudo bem? Bom dia a todos, gente. Mas é interessante, as pessoas têm um ranço danado. E aí, não sabendo de nada, aí falou de Sócrates e Platão, que são os precursores do espiritismo, meu filho. Se você não leu, já está provado que você não leu o Pentateuco do jeito certo, né? Mas os principais espíritos que deram comunicações através do livro dos espíritos, as 119 questões, eles foram filósofos gregos, eles foram santos católicos, eles foram budistas, eles é uma unidade da diversidade, 119. E o próprio Kardec disse, eu não falei tudo. Tem a revista espírita, tem todas as explicações do próprio espiritismo, tá certo? Caru, bom dia Ivandro, bom dia a todo mundo, gente. Então, o próprio espiritismo, o próprio Kardec admitiu isso ao completar a sua obra com o Pentateuco. Ele não só fez as 119 questões do livro dos espíritos, ele pegou a parte que era mais mediúnica e transformou no livro dos médiuns e ampliou. Ele pegou a parte mais evangelizadora, né, mais religare, se vocês quiserem, mais filosófica em termos espirituais do bem, da luz, e transformou no Evangelho segundo o Espiritismo.
O seu inferno fala exatamente dessa relação entre sombra e luz, inclusive o seu inferno interno. E a Gênese é o início de tudo, que é o começo do livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus. O que é Deus? Né? O Senhor de todas as esferas. Quem é Deus? Não era nem quem, era que é Deus, tá certo? Fez o que era necessário para aquela época. Exatamente, Leomar. Ele fez o que era necessário para aquela época, mas não escreveu tudo. Ele não era, ele disse isso. Ele passou apenas 12 anos como espírita, porque ele começou em 1858, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1869 ele desencarna. E a continuidade de todo o projeto espírita, através do Dr. Bezerra de Menezes, da Federação Espírita Brasileira, continuou com Francisco Cândido Xavier, com Divaldo Pereira Franco, com Dona Ivone Pereira do Amaral, com vários outros, com o Eurípides Bassanufo, que é o nome do nosso TWeb, Tenda de Estudos Humanistas Eurípides Bassanufo. Então vamos deixar de ranço, né, gente? Meu telefone já está descarregando, eu não quero sair daqui sem cumprimentar vocês e dizer que hoje é um dia que me deram uma oportunidade de falar sobre esse preconceito, e nós vamos falar mais, nós vamos conversar mais sobre isso na nossa live que nós vamos fazer hoje à noite. Nós vamos falar mais sobre isso, para poder esclarecê-los e mostrar para vocês que a gente não deve ter preconceito. Paz, luz, namastê. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. Namastê, o ser grandioso que existe em mim saúda, festeja, respeita e ilumina o ser grandioso que existe em você, através de todas as religiões, porque nós somos aqui universalistas, não temos religião. A religião veio, causou uma confusão, beneficiou a muitos, é verdade, mas causou muita confusão, essa confusão mesmo, essa cisão entre espíritas, dentro do movimento espírita, está sendo causada exatamente por nome dessa palavrinha, religião. Quer dizer, eu quero ter a razão sempre. Um é de Rustem, o outro fala do corpo fluídico de Jesus, o outro fala que Jesus era normal, um ser humano normal. Cada um tem uma opinião diferente. Uns dizem que é espiritismo é religião, outros dizem que não é filosofia, e eu fico com os que dizem que não é, que o próprio Kardec disse: a minha única preocupação do espiritismo ir para o Brasil é porque estão dizendo que é religião. O próprio Kardec demonstrou essa preocupação e disse assim: o espiritismo não é religião, é filosofia. Agora, é uma filosofia que liga, como todos os outros livros ligam a Deus, falou em coisas boas. É uma egrégora, boa egrégora vem de igreja, para quem não conhece. Quer dizer, é juntamento de pessoas que pensam de forma parecida. Tá certo? Então, quer dizer, são várias coisas que a gente precisa discutir. Né? Ao invés de estar jogando pedras, ironizando o vídeo dos outros, desrespeitando. Eu nunca vi espírita, tá? O verdadeiro espírita, aquele bom espírita que se fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, né? O homem de bem, ironizar ninguém. Mas dentro do Espiritismo é o que mais a gente escuta falar. O que mais a gente vê é ironia em cima de ironia. É eu querendo ter razão e você querendo ter razão. Não existe razão. Existe emoção. Da mesma forma como eu admito e digo assim: poxa vida, que bom, você é evangélico, você está nessa faixa evolutiva, você está nessa vibe. Sou católico, está nessa vibe. Sou budista, está nessa vibe. Sou islâmico, está nessa vibe. Sou budista, sou taoísta, está nessa vibe. Sou hindu, está nessa vibe. Poxa, cada um na sua, velho. Vamos respeitar, tá bom? Pai, luz, namastê, o ser luminoso que existe em mim, saúda, respeita e admira o ser grandioso que existe em você. Wagner Andrade, diretamente aqui do SEX, Centro de Expansão Consciencial, e TWeb, Tenda de Estudos Humanistas Eurípides Bassanufo. Eu não sou guru, eu não sou sacerdote, eu não sou nada. Sou apenas um amigo que vem trazer para você a mensagem certa, da forma certa, como eu a entendo. Posso estar até errado, né? E aí o erro é passível, e é admissível, eu sou humano, tá? Beijo no coração. Tchau. Muita axé, saravá. Beijo.